नमो नमः नमो महावदन्नाय विष्णुप्रेमप्रदायते विष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशविरासन्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसीर्वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सप्तभक्तै नमो नमः भक्तादीना अपराधदक्षै वित्ताश्चकामादित्यागमस्मै शरणं विद्ये नमस्ते शरणं हे नमस्ते शरणं विद्ये नमस्ते शरणं विद्ये नमस्ते Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gauravakravinda Kabir ji Maharaj हाथ उठाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पाठ करूं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील अमन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील अमन गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में Então eu presto as minhas ilimitadas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravista, Om Vishnupada Sutra Shashmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravista Om Vishnupada Sutra Shashmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e também Nitya Pravista Om Vishnupada Sutra Shashmad Bhaktivedanta Swami Maharaj e também a quem está aqui presente nessa assembleia. Shripad Bhaktivedanta Padmanabha Maharaj e Shripad Ramachandra Prabhu e a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, as mães e todos os amados Mahaprabhu Gaurachandra, a todos os ouvintes do Harikatha, a todas as mães afetuosas. Eu ofereço as minhas reverências a todos, de acordo com as suas qualificações. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Eu só gostaria de falar duas palavrinhas. Antes de começar a minha fala,
os oradores anteriores falaram tão bem. Ramachandra Prabhu falou sobre os passatempos do Senhor Ramachandra. Nessa assembleia, nós estamos presentes, nós somos convidados. Gita Didi e Gokul Chanda Prabhu, hoje eles estão fazendo aniversário de 25 anos de casamento. Então eles nos convidaram aqui e como o Maharaj falou, depois dos 25 anos a gente deve... Tudo bem, vocês ficaram juntos por 25 anos, muito bem. O significado de Grihastha. Asa. Viver no Grihastha Ashram, a gente deve servir ao Senhor. O Senhor falou na Bhagavad Gita esse verso. E o Senhor falou na Gita. Ouça, eu criei os 4 ashras de acordo com as qualidades da pessoa. Ela deve fazer Vajana e Sadhana. Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Então tem 4 varnas e 4 ashras. E os Shastras falam sobre isso. De acordo com as qualidades e qualificações de cada um, a pessoa deve ficar no ashram e servir. Isso é chamado de Deva Varnashana Dharma. De acordo com a sua natureza, primeiro, Brahmachari, viver no ashram do Guru, estudar as escrituras e controlar os seus sentidos. Pelo menos a pessoa deve viver por quantos anos? Pelo menos por 12 anos no ashram do Shiguru. Então, após 12 anos, você vai poder ver. Se você não puder controlar os seus sentidos, então você pode aceitar uma moça muito bela, de coração simples e com tendência devocional. Uma moça assim. Mas se você for capaz de controlar os seus sentidos, você pode ir para o Vanaprastha ou Sannyasa Ashram. Assim como o Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada e meu Gurudeva Bhaktivedanta Vimana Goswami Maharaj. Ele era brahmachari e após isso ele aceitou o sannyasa diretamente, mas alguns entram no Grihastha Ashram, se casam, têm filhos. Após cumprir todas as suas responsabilidades, ele aceitou você pode aceitar Vanaprastha ou Sannyasa, como o Maharaj explicou. Então, você teve 25 anos de Brahmachari, mais 25 de Grihastha. Então agora você está com 50 anos. Então ele está falando que 51 você tem que ir para Arama. Tipo, com 50 anos você tem que ir para Deus. Com 51 anos você vai ter que ir para Deus. Então, hoje em dia, nessa yuga, cadê a floresta? Você não pode achar mais floresta, está tudo tão crescido, desenvolvido. Então,
O Senhor diz, faça da sua casa Vrindavana. Mahaprabhu disse, पूर्ण कृपा गृह में रहे अथवा वन में रहे कोई फर्क नहीं। viva no seu ashram, no seu Grihastha ashram, mas transforme-o em Vrindavana. Assim como quando eu fui na sua casa, eu fiquei muito feliz. Como que Gita Devi e Gokul Prabhu, eu fui na casa deles há muitos anos e essa casa parecia como Vrindavana. Eles têm um belo Gopal na casa deles. Então, qual a necessidade de abandonar a casa? Não há necessidade de abandonar a casa. Faça da sua casa Vrindavana. Viva na sua casa e convide os sadhus. O Bhaktivinoda Thakura diz, Gihe Shuddha Bhakta Charunarena. Naquela casa onde o sadhu vai, onde há Harikatha, né? Na casa onde a Thakuraji é servido, onde não há carne na casa, essa casa, na casa onde não há ovos, essa casa não é casa, essa casa é Vrindavana. E Bhaktivinoda Thakura nesse Kirtana em Bengali está dizendo que belo. Todos os devotos me chamam para suas casas e quando eu vejo, o meu coração fica tão encantado. Para onde Vrindavana está aqui, porque quando o sadhu vai para uma casa, essa casa se torna Vrindavana. No Srimad Bhagavatam é dito, na casa onde o sadhu não vai, onde não há Bhagavat Bhajana, tipo, mesmo que haja todas as facilidades de Indra, dos planetas celestiais, Suarga se torna um inferno. Então hoje não há Bhagavat Bhajana. Ouça. O que a boca faz? Não, perdão, o que o rato faz? O rato, ele faz o seu próprio buraquinho para morar. Mas a cobra, ela vai lá, come o rato e se aposta do buraco dele, te faz de lá a sua casa. Então, no chamado Bhagavatam, é dito que no local onde não há sadhu, onde não há Harikatha, onde não se pratica bhajana, esse local é como o buraco de uma cobra. Então, o que essa pessoa deve fazer? Convidar os sadhus, pelo menos uma vez no ano. Convide o sadhu e dê Harikatha. Eu vim a essa casa. Então, dê uma salva de palmas para eles estão servindo. Então, como no tempo de Govardhana, eles estão dando doações. Então, as pessoas, você deve servir com o que é possível para você. Alguns servem com a mente, outros servem com o dinheiro. Você deve servir a Guru e Vaishnavas.
इसके घर Qualquer um que tenha riqueza, Ravana tinha tanta riqueza. Como é que era a casa de Ravana? Era feita de ouro. इसके घर किसके बेटा के नाम राम Mas alguém adora Ravana? और किसी के पोती के नाम राम Quem era adorava a deidade adorava de Ravana? रावण की भी पूजा की तो रावण Perdão, quem que tem Ravana como sua deidade adorava? Quem que chama o seu marido de Ravana? रात्रि जलाते हैं कि नहीं हैं? तो राम की पुत्री जलाते हैं आप बताओ हाँ वही जो असुर है वो राम के पुत्री हैं? और राम नाम Mas as pessoas vão lá e queimam a deidade de Ravana. Ninguém coloca a deidade de Rama no fogo. राज्य में सर्वत्र चर्चा Até hoje em Vraja, पुतला Ravana जीव रावण दुष्ट था eles queimam a forma de Ravana, a representação de Ravana, porque ele é um demônio. रावण Ele é um estúpido sem noção, ele está na categoria de demônio. एक बार ही E ele tinha tanta riqueza. पत्नी जैसे मदद करी बेटा कैसी है रावण के Yeah. बेटे नाम क्या है कौन सा Mas só नाम क्या है? a esposa dele era Mandodari. O filho dele era Indradite, इंद्रजीत क्या है अंदर के राजा Meghanata. इंद्रजीत Ele derrotou até Indra, o senhor dos planetas celestiais. E a sua esposa era Mandodari, era muito, muito bela. E ele tinha um filho como Indradite, यह सभी राजा रावण इतने aquele que derrotou Indra. बड़े बड़े देवता लोग भी Então o Ravana era tão influente. नगर के बाद इंसान Os semideuses, वायु देवता जिनके घर में झाड़ू देते थे वरुण देवता जिनकी इंद्रियों में पानी छिड़कते थे ऐसे करिए देखो वही रावण की कथा कैसे हुई? costumavam varrer no seu palácio. क्यों वो दुराचारी परस्पर Então Indra costumava इससे रगड़ में varrer जो परिणाम के प्रति कुदृष्टि रखते हैं उनकी दुर्गति कैसे है इसका हमारे भारत के प्रकार संस्कृति में कहा जाता है किस्मत पर नारी Então, se alguém rouba a esposa dos outros, वो ठाकुर कहते हैं qual destino essa pessoa vai ter? Porque a nossa cultura diz que a gente deve dar respeito às mulheres. Bhaktinoda Thakura diz: जाति के अधम पतन क्या हो जाता है aquela pessoa que não honra as mulheres, essa pessoa, भारतवर्ष की नाम किसने किया जाता है भारत जोर से essa pessoa, o seu país, a sua casa vai ser destruída. बोलते हैं अमेरिका माता बोलते हैं पाकिस्तान माता बोलते हैं Então, o nome do nosso país é Bharata Mata, mas ninguém, a gente chama mãe Índia, né? Mas nenhum outro país fala mãe Inglaterra. Essa tal é a posição que a gente dá para mãe na Índia. A gente dá respeito à nossa ação como uma mãe. पिता और माँ बोलो माँ माँ यह कभी सत्य में Então, qual é a primeira palavra que a criança fala? Má, não é pai, não é pita, é má. Então, as escrituras dizem अंतकन्ना नित्यम प्रातः que você vai ser purificado se cedo pela manhã você recitar o nome dessas 5 mulheres, Draupadi, Kunti, Tara, Mandora, Ahalya. कहते हैं Essas 5 mulheres. पीछे बैठा देखो ऐसे नहीं गायत्री आदि As pessoas criticam a gente, ब्राह्मण भी कैसे que a gente não critica as mulheres. अनु भी कैसे सम्मान इसलिए रामचंद्र जी का नाम है पहले स्मरण करना चाहिए Mas no Ramayana, हमारे पुराण के गुरु जी ने बताया ना Ramachandra deu respeito a todos. A gente deve primeiro ouvir os passatempos do Senhor Ramachandra. मध्यरात्र जो है Quais são os ensinamentos do Senhor Ramachandra? A gente deve seguir as regras e regulações da sociedade, dar amor para o pai, para a mãe, para o irmão, para os filhos, para as filhas, e também como
teve vassalhava pelos cidadãos. Ramachandra Ki Jai, Praja Vatsalya, ele tinha esse vassalhava, esse amor de pai com seus súditos. Ele estava preocupado com o bem-estar dos seus súditos, dos cidadãos. Então, aquele que senta no trono, e preocupado com o bem-estar dos seus súditos, ele trocou de roupa, se disfarçou e foi andar pelo reino. Então, os reis antigamente, preocupados com o bem-estar dos cidadãos, eles costumavam se disfarçar e andar pela cidade para ouvir o que os cidadãos diziam. Então, era assim que o Ramachandra agia. Quanto amor e afeição ele tinha pelas mães e pelos pais. Então, o que Ramachandra fez para agradar a seu pai? Ele renunciou a tudo. Ontem a gente falou como Kaukeyi. Ela pediu por 2 bênçãos e para cumprir a sua palavra, desde antes. Então, a primeira promessa que ele deu é que Sr. Ramachandra tinha que ir para a floresta por 14 anos e que o trono de Ayodhya deveria ser dado para Bharata. Essa foi a segunda promessa. Então, ouvindo isso, Ramachandra, ele não reclamou qual é a minha falha, por que eu fui enviado para o exílio na floresta. Ouvindo o que Kaukeyi pediu, ele ficou muito feliz e estava pronto para cumprir os desejos do pai. Então, agradar ao pai, satisfazer o pai é como satisfazer a todos os semideuses. Porque ele é a corporificação do Dharma, a corporação de Swarga. E ele é a corporificação de todos os princípios religiosos. Ele é a personificação das austeridades. Veja, Dasharatha Maharaj, ele é a personificação de todas as boas qualidades. Todos os semideuses, mesmo Krita e Loka, até os planetas dos ancestrais ficaram satisfeitos. Então, esse é o ensinamento de Ramachandra, como ele está nos ensinando. Às vezes, Lakshman ficava chateado, mas o Sr. Ramachandra, ele era muito sóbrio para tomar as suas decisões. É isso. Esse é o ensinamento do Ramani. A gente também ouviu sobre como mãe Janaki-Sita. A gente ouviu sobre a renúncia dela de ir para a floresta. Esse exílio não foi para Sita e Lakshmana, era para Rama, mas Sita Devi se preparou para ir com o Senhor Ramachandra. Ela renunciou aos prazeres do palácio e foi com seu marido Ramachandra, porque no momento do casamento você faz esse voto que enquanto você estiver vivo, você tem que seguir o caminho religioso. Por isso,
na cerimônia de casamento esse voto é feito. ये डाइवोर्स शादी कहाँ Não é o que se falar em divórcio. पाकिस्तान तो देश की De onde que esse divórcio veio? Veio da cultura ocidental. Não é daqui do nosso país. Então ouça cuidadosamente, compreenda isso. सीता देवी रामचंद्र Para servir o seu marido, Sita Devi, ela foi para a floresta por 14 anos. सीता देवी Quanta perturbação! देखो मन में कैसे किस लिए É, como que और दूसरी quanta perturbação ela se submeteu बनने का na floresta servindo seu marido. मन के रामचंद्र की Mesmo o seu irmão Lakshman, a ele não foi dito que ele deveria ir para a floresta, सेवा mas ele foi com seu irmão. न होता न भविष्य O serviço de Lakshman é tão excepcional que ninguém no futuro, no passado ou no presente vai fazer algo assim. भी नहीं किया Por 14 anos ele ficou sem comer. के साथ हम लोग तो Ele não comeu nem um grão. नहीं खाने से क्या हो जाता है A gente não consegue ficar nem um dia sem comer. Se a gente ficar um dia sem comer, a gente pode morrer. Não, ele falou que por ficar um dia sem comer grãos, a gente, né, तो साथ सोए ही नहीं a gente fica mal, mas ele ficou sem comer e sem dormir. Ele nem dormiu por 14 anos, ele não viu a face de nenhuma mulher. इंद्रजीत के बहुत प्रसन्न में Essa era, दिखा दिया जो पुरुष então essa era a qualificação que alguém deveria ter para matar Indraditya. A pessoa que não tivesse visto a face de uma mulher por 14 anos, não tivesse comido por 14 anos e que não tivesse dormido por 14 anos, ये सब विचार essa pessoa poderia tomar a posição de Indradit. की कैसे सेवा हुई। जब राम सीता Então, राम ने जब विश्राम करते थे como que ele serviu o Senhor Ramachandra? फिर धनुष लेकर के Quando Ramachandra quando eles estavam descansando, Lakshmana ficava fazendo a guarda, a vigia do local com seu arco e flecha. अंतत स्वादिष्ट Ele costumava coletar करके लागे अब हमारा रामचंद्र जी प्रभु के frutas muito doces da floresta e oferecer a Ramachandra. Ele oferecia tudo aos pés de lótus do Senhor. Qual é o dever do discípulo? लक्ष्मण अंकुरे É oferecer tudo aos pés de lótus de Shri Guru. एक महीने तक गुरुदेव O nosso Gurudeva, ele explica isso quando ele falou sobre Valmiki. Ele falava sobre Valmiki por um mês. आदि संग्रह करके क्या करते थे O Valmiki era Ramayana. रामचंद्र के समर्पित करते Como Lakshman coletava todas essas frutas e oferecia ao Sr. Ramachandra. Ele costumava preparar 3 pratos. अपनी पत्नी Em um prato, सीता देवी तुम इसको Ramachandra oferecia à sua esposa Sita Deva दूसरी प्लेट जो है e dizia: você deve honrar isso. कहते थे क्या E o segundo prato, ele costumava dar a Lakshman, mas o que Ramachandra dizia a Lakshman? नहीं का क्या बोलो Pegue este prato. Ele dizia: segure esse preço. Ele não falava, honre esse prato, coma essa comida. Ele falava: pegue esse prato, segure esse prato. Ele não instruiu Lakshman a comer. लक्ष्मण ने ही उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई राम Então os Munis nesse diálogo perguntaram a Lakshman: por que você ficou sem comer? ने लक्ष्मण को E então Lakshman dizia a eles: porque Rama nunca me instruiu a comer. Ele simplesmente यही सब करने me dizia para segurar o prato. Então essas palavras foram escritas. E ele não podia comer sem a ordem de Rama. Então assim, Lakshman está contando a sua própria história aos rishis, aos munis. E por 14 anos ele não viu a face de nenhuma mulher.
सुपर्णखा ने क्या किया? नाक और कान काट O que Lakshma fez com Suparnaka? Ele cortou o seu nariz e suas orelhas. आप बताओ E como que ele conseguiu fazer isso sem nem ver a face de Suparnaka? Vocês viram na TV como que ele fez? और सुपर्णखा के Ele pegou a espada e काट दिया उन शादी करके cortou. अरे देखो हमारे Perdão, a espada não, mas ele cortou, né, o nariz e a orelha de Suparnaka. कुश्ती का अच्छी E como que uma pessoa vai conseguir se casar sem nariz e sem orelha? Porque a beleza do rosto तो कान बताइए está no nariz. Mas como que Lakshma conseguiu cortar o nariz e as orelhas de Suparnaka sem nem olhar para ela? Como? Amanhã eu respondo para vocês. Então esse passatempo é muito belo. सुपर्णखा Então os Munis perguntaram a Lakshma, quando Suparnaka foi, नाक कान कैसे काटते आप बताओ देखो इधर अगर नाक और कान então nos conta, como é que você conseguiu cortar o nariz e a orelha dela? देखो इसे काटते Sem atingir os lábios, apenas o nariz e as orelhas. Algu- Há um passatempo muito belo sobre isso, eu vou contar para vocês amanhã. Então, por 14 anos, Lakshma ficou na floresta. Então Ravana, ele raptou Sita. Então, então o ornamento do seu उसको दिखाया रामचंद्र तो लक्ष्मण कहने लगे भाई मुझे पता नहीं Sita. क्योंकि मैं जब आपके साथ भी रहे कभी Então Hanuman mostrou para Lakshma os ornamentos da cabeça de Sita. E aí Lakshma falou, eu não sei se esse ornamento é de Sita ou não, porque nesses anos eu só olhei para o pé dela, então eu não sei como era a decoração do cabelo dela. Então tal é o serviço de Lakshma, esse serviço é exemplar. Guru Seva. O seu Guru Seva é exemplar. Então Gurudeva costumava dizer, eu me lembro das palavras dele. Antes de se casar, Lakshma, Rama e Lakshma, eles perdão, após o casamento de Rama, então ele tinha voltado para Ayodhya e Vashista falou, agora é o melhor momento para Rama ser coroado. Mas aí Kalki pediu essas bênçãos para Dasharatha Maharaj, como resultado disso, Ramachandra foi para a floresta. E Dasharatha Maharaj, sentindo separação do seu amado Senhor Rama, ele abandonou o seu corpo, dizendo Harama Harama. E quando essa notícia chegou até Bharata, vendo que a mãe dele estava usando branco, ele ficou em choque. Então ele viu que a mãe dele usando branco. Então, quando
Bharata ficou sabendo do que tinha acontecido. Perdão, Lakshmana começou a bater em Manthara, mas Rama falou, não, se você fizer isso com a mulher, isso não é certo. E Bharata não sentava no trono. अपने पिताजी के सारे यह सब दाहोद आदि सब कुछ किया A pedido de Vashista. क्या बोले देखो ये सारी जो राजभिषेक के जितनी भी सामग्री है ये सामग्री लेकर के हम कहाँ चले Toda a parafernália. और मेरे भाई रामचंद्र विराजमान ये सिंहासन के जमींदार कौन है भरत जी ने कहा एक मात्र मेरे भाई राम Então, Bharata foi até o Senhor Rama e levou toda a parafernália da coroação, porque ele falou que quem tem o direito de sentar aqui é Rama. Mas o Senhor Rama falou, não. Rama disse, o seu pai ordenou que você aceitasse esse trono, mas Bharata não aceitou. Ele falou o direito de sentar nesse trono pertence somente ao Senhor Rama. Quando ele estava em Chitrakuta, então, perdão, quem falou isso para ele foi Vashista. Vashista falou, não, você tem que sentar, seu pai mandou, mas ele falou, não. Então, aquele que ouve os passatempos de Ramayana vai ter o seu coração derretido. Então, eles foram até o Triveni. E era à noite. Então, perdão, cedo pela manhã ele estava se banhando no rio Triveni. E Gangadev se manifestou daquele rio. E ela disse a Bharata, peça uma bênção. Tulasidas descreveu isso. E neste momento, Bharata disse, ó Gangueur Devi, eu sou um Kshatriya. Os Kshatras, quando alguém mantém a mão assim, eles dão doação. Mas, hoje eu estou desesperançoso. E eu estou implorando a você uma bênção. E Bharata falou uma coisa muito bela para Ganga. Ele falou que geralmente os Kshatras que dão doações, mas hoje ele estava querendo uma bênção. Ele falou, não quero nome, fama, reputação. Eu somente quero o serviço eterno aos pés de lótus de meu irmão Ramachandra, vida após vida. Ele tinha que eu possa. Então, esse ensinamento é muito belo. Como encontraram um irmão como Bharata? Tal era o apego dele pelos pés de lótus de grama. Não há ninguém como Bharata. Aqueles que eram inimigos do Senhor Rama, eu não tenho nenhum relacionamento com essa pessoa. Gurudeva, Bharata dizia isso, Gurudeva nos contava. Após matar Ravana, o Senhor Ramachandra sentou no seu trono em Ayodhya e Kaikeyi orou para o Senhor Ramachandra uma coisa. Ela pediu a Rama, por favor, peça que meu filho Bharata volte a me chamar de mãe. E aí Ramachandra disse, minha mãe, eu vou tentar. Então, Ramachandra Bhagavan, então num local muito secreto e calmo, ele chamou Bharata e pediu, Bharata, por favor, eu quero te pedir algo. Então Bharata começou a chorar. Meu irmão, o que eu não faria por você? Mas hoje eu não posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa por você, só tem uma coisa que eu não posso fazer.
Eu não posso chamar Maharani Kalkei de mãe novamente, इसने कहा कि नहीं, उसने ये porque ele tinha muita lista pelo Senhor Ramachandra. अरे त्याजो पिता प्रहलाद पर जाके नहीं प्रिय ना राम ये बेट परम सदेवी जाके हृदय न राम कहते ही तजो ताहि कोटि वैरेशम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद कर महतारी व्रत तनहि भय सब मंगलकारी। जोर से ताली रामचंद्र वही तो बोले महाराज मैं तो वही में आगे चला था Ramachandra disse: तुम्हारी माँ कहती कि एक बार मांगो essa é a instrução que eu queria te dar. गुरुदेव का फंसना Mas Bharata disse: não, नहीं हमारे विषय में isso eu não posso fazer. ये सब आदमी Então nós devemos ser assim. Esse é o ensinamento देखो इस do Senhor Rama, do Ramayana. वास्तव रूप में आप भक्ति राशि में प्रवेश नहीं कर Enquanto a gente não ler o Ramayana, a gente não pode entrar no reino de Bhakti. हमारे श्री रमन बिहारी को Todos venham amanhã até a Ramana Bihari Gaudiya Mata अभिषेक e और para o Abhisheka do Senhor Ramachandra. 11 बजे से तथा 10 बजे से तथा 3 होगी और कीर्तन इसके पश्चात जो है E रामचंद्र जी vai ter 11h30 o Abhisheka. E antes disso vai ter Kirtana, Abhisheka do Senhor Ramachandra. 2.5 साल के बाद जो है विदेश से आए हैं और जिन वास्तव में जो है भगवान रामचंद्र के अनुसार वो भी उसे तो हम उसे अनुरोध करते हैं Ele tá brincando que o Ramachandra Prabhu, que veio depois de 2 anos e meio, इसलिए ele retornou para Delhi. श्री रमन बिहारी Então vai ter o Abhisheka dessa suprema personalidade de Deus Ramachandra na Ramana Bihari Gaudiya Mata. ये लोग अष्टमी के दिन क्या करते हैं काली जी का अष्टमी माने शायद आज जी का अष्टमी है Então no dia do Astami, hoje é Durga Astami. और काल अब Então vocês não comeram nada por 8. Quem está fazendo esse Durga Astami, o voto de ficar 8 राम कृपावलो श्रवणम 8 dias sem comer por causa de Gurda. E amanhã, no dia de Ramachandra, quebrar o voto e comer um monte de grão, isso está errado. Você não vai obter as bênçãos desse jeito. Você não deve comer nenhum grão no Ramanavani. As pessoas estão seguindo ao contrário. O Bhagavatam descreve certinho que nesse dia auspicioso de Rama e de Amastami, Ramanavami, quem come grão está comendo pecado. A gente não deve comer nenhum grão nesse dia. Então amanhã apenas frutas. Maharaj é muito generoso. Amanhã vai vir 5.000 pessoas, 20.000 pessoas. भगवान राम E ele vai alimentar a todos. इसलिए आप डरिए मत कि हमें भजन मिला ना मिला Não fiquem com medo. इसलिए सभी जो है Não fica com medo de você não ganhar nada, não. Todo mundo vai receber frutas amanhã. Ou trigo sarraceno. सभी के भजन के लिए Quanto você quiser comer, só vai todo mundo ser servido. और कल संडे भी है हम तो नहीं E amanhã também é domingo. Ninguém trabalha. Então todos venham e ouçam. Esse é o meu pedido a vocês. Todos devem vir, de uma maneira ou de outra. Não comam grãos, vocês devem jejuar. Isso será pelo seu próprio benefício. आज यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने भक्तों में विराम Então eu vou parar aqui हरि कथा होगी e amanhã जैसे प्रभु ने नाम vai ter Harikata. कराया रामचंद्र की कथा पूर्णांत कथा E Prabhuji बहुत करुण कथा है विराट की कथा है भगवान रामचंद्र की आदर्श है इस कथा
Explicou muito bem os passatempos de separação. Amanhã a gente vai ouvir mais Vanchakal Patruba Chakri Pasindo B Bhaja Pateta não Pavino B Vaishnav Beo Namo Namah. रामचंद्र की जय जय श्री राधे Radhe. आपके सस्ती भाषण Então vai ter o Sastivati. But today I am very confused and in very dilemma that what to do because Ramchandra has went away. So he said that please bless me today, give me a one means like promise to me that Janam Janam means each and every life I serve to Lotus feet of Ramchandra. This attachment towards Lotus feet of Ramchandra. He's praying for a yes. Então aqui o Lakshman, ele falou para Ganga Devi quando ela se manifestou para ele no Triveni: eu sou um Kshatra, então eu não posso aceitar nada de você porque o Kshatra sempre dá, ele não aceita. Mas hoje eu estou muito confuso, então eu vou te pedir uma bênção, que você prometa para mim que vida após vida, Jaman Jaman, eu possa sempre ter o serviço ao Senhor Ramachandra e ter apego por ele. É isso. E quem bateu em Mantara foi Lakshman. E isso foram as preces de Bharata. Hare Krishna Jai Shila Gurudeva Ki Jai.